Michael Monsoor fazia parte da principal força de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos, os Navy SEALs. Na primavera de 2006, ele e seus companheiros foram designados a servir no Iraque, na cidade de Ramadi. Michael era conhecido por sua dedicação e coragem. Em maio de 2006, Michael e outro SEAL correram para o meio da linha de fogo cruzado para salvar um companheiro ferido. Com balas voando por todos os lados, Michael com uma mão revidava as rajadas de sua arma e com a outra mão puxava o companheiro ferido para um lugar seguro. Em instantes, apresentaremos um ato de coragem muito maior do que Michael realizou para salvar seus companheiros. No episódio de hoje, vamos refletir no maior ato de bravura que alguém desempenhou para poupar a vida de alguém. Para nos ajudar no estudo desse ato altruísta, preparamos um guia de estudo do episódio de hoje. Para ter acesso a ele, escaneie o QR Code que aparece para você agora ou visite o nosso website, estaescrito.ca. Começa agora o Está Escrito Canadá. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. Michael Monsoor revelou realmente a sua coragem enquanto servia na cidade de Ramadi, no Iraque, juntamente com os outros Navy SEALs. Em 29 de setembro de 2006, juntamente com 2 companheiros navais, Michael tomou posição sobre um telhado quando uma granada foi lançada sobre ele. A granada bateu no seu peito e caiu no telhado. Michael tinha tempo e condições para escapar, porém os 2 companheiros não. Naquele momento crucial, ele só tinha 2 opções: salvar a sua vida ou a dos seus amigos. Para Michael, não havia escolha a fazer. Jogando-se sobre a granada, o seu corpo absorveu o impacto da explosão. Um dos seus companheiros, que teve a sua vida salva, descreve aquele momento. Michael olhou para a face da morte naquele dia e disse: "Você não pode levar os meus irmãos. Eu irei no lugar deles." Foi exatamente isso que Jesus fez por você e por mim. Ele recebeu no seu corpo o impacto do pecado em nome do amor para que eu e você pudéssemos viver eternamente. Deus criou a raça humana perfeita. Contudo, quando Adão e Eva deram ouvidos a Satanás, eles se encontram em uma situação completamente perdida por causa do pecado. A humanidade ficou sem movimentos. Ela ficou aprisionada pelo pecado. O próprio Jesus disse: "Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado." Ao estar presa às garras do pecado, a humanidade começou a vivenciar coisas nas quais não foi criada para experimentar. Entre alguns dos resultados do pecado, encontramos a alienação de Deus, insegurança, medo, aprisionamento, maldade, degeneração, doenças e a morte. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Toda a humanidade compartilha da natureza pecaminosa de Adão e Eva, sendo a penalidade final pelo pecado a morte eterna. Nós não podemos fazer nada para melhorar nossa natureza maligna ou para nos restaurar a Deus. Nossa condição é desesperadora. Para tal limitação mental, física e espiritual é que Deus nos concede a salvação. Diante de tão terrível situação, Deus proveu um meio de libertação, seu único filho. Jesus, que voluntariamente decidiu nos resgatar das correntes do pecado. As boas novas da Bíblia é que Deus tomou a iniciativa de nos salvar. Ele veio até nós quando nos encontrávamos perdidos, oferecendo salvação
em toda a sua abundância. Através do sacrifício e morte de Cristo, uma fuga para a problemática do pecado é oferecida aos seres humanos, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate para todos. O uso do termo resgate na antiga cultura grega tem a sua origem na prática da guerra. Depois de uma batalha, os vencedores reuniam aqueles que haviam sido derrotados e os levavam para casa para serem vendidos como escravos. Às vezes, porém, eles descobriam que haviam capturado pessoas importantes que possuíam mais valor ao seu país natal do que como escravos. Os vencedores informavam seus inimigos sobre tais prisioneiros e ofereciam libertá-los mediante um pagamento. Como resultado, muitas vezes os membros da família ou outros buscavam levantar o dinheiro para comprar de volta, redimir os prisioneiros de guerra. O preço da compra era chamado de resgate. Da mesma maneira, na guerra com o pecado, o ser humano foi levado cativo, mas através do sacrifício de Cristo, o preço do resgate foi pago e fomos redimidos, com o objetivo de voltarmos a nos relacionar com Deus. Através do sangue de Cristo, hoje podemos ser vitoriosos sobre o pecado e podemos sonhar com o dia em que o pecado e as suas consequências serão totalmente erradicados, se simplesmente aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. A Bíblia é bastante clara em afirmar que as nossas próprias obras não contribuem nem nos levam a merecer a salvação. Nossa salvação depende exclusivamente de Jesus Cristo. O trabalho necessário para proporcionar a salvação foi totalmente realizado pelo próprio Jesus, que viveu uma vida perfeita, que carregou sobre si o julgamento divino pelo pecado e que ressuscitou dos mortos. Em instantes, compreenderemos em maiores detalhes o estado da humanidade, a obra redentora de Deus e como podemos tomar posse da salvação. O Está Escrito Canadá está organizando uma Mission Trip a São Tomé e Príncipe, com as nossas ações de 20 a 27 de julho de 2024. Durante a nossa Mission Trip, você poderá ter a oportunidade de ser as mãos e os pés de Cristo, vindo conosco ou patrocinando as nossas iniciativas nas comunidades locais com dedicação inabalável. Seja fornecendo ajuda essencial, cuidando de crianças, distribuindo bíblias ou construindo salas de aula ou igrejas, seus esforços farão uma diferença tangível e duradoura na vida das pessoas que estaremos servindo. Esta Mission Trip a São Tomé e Príncipe é mais do que uma simples viagem, é uma oportunidade de ser um catalisador de mudanças, de causar um impacto duradouro e de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem concedido a você. Venha conosco nessa jornada, viajando conosco ou doando hoje para realizar um profundo impacto na vida daqueles que serviremos em São Tomé e Príncipe. Agende um momento conosco para entender melhor o projeto e explorar como você pode contribuir de forma significativa com essa iniciativa em São Tomé e Príncipe. Doe agora mesmo, clicando no botão Doação em nosso website, estaescrito.ca, e escolhendo o destino de sua doação, Impacto São Tomé e Príncipe. Lembre-se das palavras de Cristo, que ao fazermos o bem a alguém, estamos fazendo ao próprio Cristo. Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Faça a diferença hoje. Comprometa-se com o Impacto São Tomé e Príncipe. Seja bem-vindo ao Está Escrito Canadá. Nós estamos continuando a nossa série A Bíblia Fácil, estudando algumas verdades importantíssimas da Palavra de Deus. Nessa série nós temos alguns convidados. Nós temos tido o pastor, professor Leandro Quadros. Bom tê-lo conosco. Uma honra, pastor Douglas, estar com você, com a Rebeca, agora com o nosso querido amigo pastor Evaldo. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. E nós temos conosco também o pastor Evaldo. É um prazer tê-lo conosco pela primeira vez nessa série Bíblia Fácil. Seja muito bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu, a honra é minha.
Bem, a gente tem um assunto importantíssimo para falar hoje, sobre a salvação. No último programa nós estudamos como o pecado entrou na história. Então, vamos tentar uma recapitulada. Quais são as consequências do pecado? Bom, a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado é essa coisa, esse elemento estranho que entrou no universo de Deus, e ele tem um preço. E o preço é, no final das contas, a morte. A morte no sentido completo, a separação de Deus, a distância de Deus, a distância da luz, não é? Então, o pecado representa o caminho em direção a essa morte, essa separação total de Deus. Como consequência do pecado, né, nós nos afastamos da fonte de vida que é Deus. Porque de acordo com Isaías 59:2, há uma separação obrigatória entre Deus, um Deus santo, justo, perfeito, essa separação entre esse santo e justo e perfeito Deus de um pecador. Então, por exemplo, muitas pessoas perguntam, por que não podemos ver a Deus hoje? Pelo fato de que a nossa natureza ter sido corrompida pelo pecado, nós não temos mais estrutura mental, emocional e muito menos capacidade física para estarmos na presença de Deus. Por isso que nós estamos tratando hoje da solução para este problema, né? E é interessante que Deus não originou o pecado, mas ele vem e traz uma solução para o pecado. E como que é essa solução que ele traz? Qual que é a solução de Deus para esse problema? Olha, dos muitos textos, eu gosto muito desse de Marcos 10:45, que diz assim, ó: porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esta palavra resgate é fundamental. Quando diz que Jesus dá a sua vida em resgate por nós, o termo grego aqui significa o preço pago pela libertação de um escravo. Quando a humanidade pecou, nos tornamos escravos do mal, do pecado e especialmente da morte eterna, como o pastor falou para nós, pastor Evaldo. Então o que acontece? Deus, ele precisava demonstrar o seu amor, mas ao mesmo tempo demonstrar a sua justiça. E a cruz de Cristo é este meio. Quando ele morre na cruz, sem merecer, daqui que está o detalhe, de acordo com a lei de Deus, o salário do pecado é a morte, então só deve morrer quem peca. Como Cristo morreu sem ter pecado, Deus adquire o direito legal, nesse âmbito judicial, de perdoar aquele que pela fé aceita o seu sacrifício substitutivo. É por isso que nós reforçamos muito para o nosso telespectador aceitar a Cristo como Salvador. Por quê? Porque a justiça dele é transferida para o pecador. Não basta só eu ser uma boa pessoa. Eu preciso ter a justiça de Cristo transferida a mim para que eu possa ser liberto da condenação eterna, né, que é o salário do pecado. E é interessante que, segundo Coríntios 5:17-21, ali a gente vê que a Bíblia fala assim, Jesus foi feito pecado, ele que não conheceu o pecado, foi feito pecado por nós, para que nós pudéssemos partilhar da justiça de Deus e da perfeição dele. Ou seja, Jesus não cometeu pecado nunca, né? João capítulo 8, verso 30 diz assim, Jesus diz, vem aí o inimigo e ele não tem nada comigo. Jesus não teve nada, nenhuma relação, nenhuma conexão com nada que fosse jamais pecaminoso. Mas ele assumiu essa culpa, ele assumiu essa culpa como se fosse dele, em favor da humanidade. E por causa disso, dessa generosidade, desse amor de Cristo, nós agora temos o direito de partilhar da justiça e da perfeição e a oportunidade a uma nova vida que Deus nos concede. Que mensagem linda. Eu tenho duas perguntas, assim, baseadas no que você estava falando e me veio à mente. A primeira delas é o seguinte, por que Deus teve que... Qual que foi a motivação de Deus, em primeiro lugar, de entregar o seu filho? Teria uma outra solução? Podia ser uma outra maneira? Teria uma outra maneira de resolver esse problema do pecado? E uma segunda, se Jesus pagou o pecado na cruz, então as pessoas não tinham os seus pecados perdoados antes da cruz? Vocês poderiam me ajudar, quem sabe, com esses questionamentos? Claro. Fica à vontade, pastor. Não, essa é uma pergunta, são perguntas muito interessantes, boas, né? Muito boas, porque
o que de fato aconteceu na cruz, qual o significado da cruz e por que Deus tomou essa iniciativa, não é? Eu creio que Deus nos criou para a vida eterna. Eclesiastes 3, capítulo 11, diz que Deus colocou eternidade no coração do homem. Ou seja, nós fomos criados com esse desejo de viver para sempre. Fomos criados para viver para sempre e esse desejo de viver para sempre está no nosso coração. Então Deus olhou aquilo e doeu muito no coração de Deus ver que agora o homem tinha virado as costas para Deus, dado ouvido ao inimigo, né, e assinado uma própria sentença de morte por ter pecado. Então Deus disse assim, foi necessário um poder sobrenatural para criar a vida, será necessário uma intervenção sobrenatural para restaurar essa vida. E a motivação para Deus fazer essa restauração é o amor, né? Ali em João 3,16 diz assim, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A lei de Deus, o caráter dele foi colocado em jogo. Então, um preço deveria ser pago. Como o salário do pecado é a morte, e eu não posso dar a minha vida para Deus, digamos assim, continuar vivo, então alguém deveria pagar por mim. Então, na cruz, quando Cristo morre, e diz Marcos 10,45, nos resgata, ao ele dizer na cruz assim, Deus meu, por que me desamparaste? De acordo com Isaías 53, 4-7, toda a culpa da humanidade é jogada nele. Então, por isso que ele sente uma eterna separação de Deus. Ele fala. Essas palavras foram muito fortes. Ele sentiu uma eterna separação de Deus. Quando ele experimenta isso no meu lugar, sem ele merecer, a justiça dele é transferida a mim pela fé, para que eu possa ser perdoado dos meus pecados. Então, o plano de salvação tem uma lógica. Deus resgata-me das consequências do mal, que é a morte eterna, mas ele também mostra para o universo o quanto ele é amor e ele é justo ao mesmo tempo. Então, a cruz é a forma de Deus lidar logicamente com o problema do mal. E o que o pastor Leandro acabou de dizer, que pela fé, não é? Pela fé nós temos acesso aos méritos e às bênçãos que Jesus proveu na cruz, pela morte dele na cruz. Acho que essa é a resposta para aquela pergunta. E antes da cruz? Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, a maneira como o ser humano é salvo, o plano de Deus para resgatar o ser humano sempre foi o mesmo. Sempre foi o mesmo. Né? Sempre foi pela graça de Deus, mediante a fé. Embora o sacrifício de Cristo tenha sido único, aconteceu num momento da história e não se repetirá jamais, não há necessidade, porque ele é suficiente. Todos os seres humanos que colocaram a sua fé em Deus, na graça de Deus, esses têm o direito a alcançar a salvação. Uma coisa bonita, pastor, que eu acho é que Deus tinha todo um sistema pedagógico no Antigo Testamento para as pessoas usufruírem pela fé, como o pastor falou, dessa salvação. Então, como que elas eram salvas? Tinha todo o ritual do santuário. No santuário terrestre tinha um cordeiro que morria no lugar do pecador. Olha só o que Deus estava ensinando. E tinha um sacerdote, um sumo sacerdote, que intermediava a relação do pecador para com Deus. Pois aquele cordeiro, de acordo com João 1,29, representa Cristo, o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, e aquele sacerdote, o sumo sacerdote, representam a Cristo na sua função sumo sacerdotal, que além de ser o nosso intercessor, diz Hebreus 8:1-2, vai ser juiz. Então veja, as pessoas no Antigo Testamento, no meio cristão se diz, não é, pastor, eram salvos pela lei e nós somos pela graça. Isso é um absurdo. Não existem dois planos de salvação. Cristo é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, diz Apocalipse 13:8. Então, elas eram salvas no Antigo Testamento pela expressão de fé que tinham no cordeiro através do ritual do santuário. Óbvio que na cruz, Cristo concretiza isso. E o Novo Testamento, o livro de Gálatas, o livro de Hebreus, falam que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Quer dizer, o método de salvação, o plano de Deus para a salvação sempre é o mesmo, né? Eu cresci na igreja e eu me lembro muito bem quando eu ia pequenininha para a escola sabatina, né, no sábado de manhã, e eu aprendia historinhas separadas, né? Hoje a gente vai aprender sobre a história de Noé. Hoje a gente vai aprender sobre a história de Abraão. Hoje a gente vai aprender sobre a morte de Jesus, o ministério de Jesus. A Bíblia, ela é uma narrativa completa.
né? O sacrifício de Jesus na cruz está totalmente conectado com a criação do mundo. Exatamente. E a queda de Satanás, né, trazendo o pecado para o mundo. E a gente vê Deus trabalhando com passos incrementais na redenção. Então, no Antigo Testamento, a gente vê o sabor disso com o Cordeiro. Aí vem Jesus e morre e efetua esse sacrifício completo por nós. Mas ainda estamos neste processo da redenção, nesse processo de aceitar esse sacrifício. E quando você entende a Bíblia nessa narrativa, é o amor, é Deus resgatando a gente para aquele plano original do Éden. Isso para mim é muito profundo, o amor que Deus tem por nós e o desejo dele profundo de resgatar a gente a ponto de se fazer homem e se sacrificar por nós. Essa teologia da cruz ela é muito forte, ela é muito profunda. Pastor Evaldo é um grande compositor, né? Eu não mudei, né? Ainda sou... Mesmo. Minhas mãos ainda estão feridas, eu não mudei. E o que a cruz significou, assim, para o universo, né? Porque a gente entendeu na origem, no estudo anterior, que o pecado, ele inicia numa visão, num senso cósmico, né? Só aqui na Terra que é aceito. Mas o que acontece agora? A cruz resolve o problema aqui na Terra? E com relação ao universo? O que significa a cruz, essa salvação para o universo? Tem um texto, entre outros, né, que eu gosto muito. Apocalipse 5,12 diz assim, ó. Eles proclamavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aqui você vê nesse contexto seres celestiais louvando a Deus pelo que Cristo fez na cruz. Então o que acontece? O universo, ele entende de uma forma ainda mais direta, né, que o amor de Deus é algo muito superior à lógica que Satanás apresentou no céu contra Deus. Eles veem que Deus pune o pecado nele mesmo, mas eles veem que Deus ama o suficiente o ser humano para não viver sem o ser humano por toda a eternidade. Então, primeiramente, o universo tem um reforço do amor de Deus de que Satanás estava errado. E em Apocalipse 12, 7 a 12, vemos que por causa disso, o Satanás é definitivamente expulso do céu. Em que sentido? Ele perde todo o acesso ao céu porque ele é desmascarado, como diz Colossenses 2, 14 e 15. Então, a cruz nos resgata, mas desmascara o mal. A cruz, ela garante que o universo não terá nenhuma dúvida mais sobre o caráter de Deus e as consequências perniciosas do mal. E aí toda a ordem do universo será restaurada plenamente e mantida para toda a eternidade. Isso é lindo, porque a cruz, ela representa, como o pastor falou, a minha salvação, ela representa a possibilidade de salvação, não é? Deus proveu tudo, Deus proveu todas as possibilidades, Deus veio aqui em pessoa, em carne e se entregou na cruz. Mas o problema do pecado é maior do que apenas a minha vida ou a sua vida. O problema do pecado é um problema universal. E os seres não caídos ao redor do universo estão acompanhando esse drama, né? A gente chama o grande conflito, o conflito dos séculos que acontece aí. Essa controvérsia universal. E eles estão acompanhando e vendo. E aos poucos, Satanás vai sendo desmascarado. Ele foi desmascarado na cruz e, finalmente, parte do plano de Deus com a cruz e com o plano da salvação é a própria vindicação do caráter de Deus, que foi atacado por Satanás injustamente. Muito bem. Como que a gente pode agora receber essa salvação, né, de forma pessoal? A gente falou, né, essa profundidade da cruz é algo para o universo, é algo para a humanidade, para o pecado, mas eu, Douglas, né, como que o que eu preciso fazer, né? Eu preciso dar uma oferta? Que peregrinação eu preciso fazer para ter acesso à salvação? Enquanto o pastor Leandro chega ali no texto, tem dois textos que me vêm à mente. Um é João capítulo 10, verso 10. Em que Jesus diz assim, o ladrão vem para roubar e matar, mas eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. Então Jesus veio para nos dar vida. E aí a gente vai para Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, Jesus fala assim, vão vocês pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, parece simples demais. Você fala assim, mas é crer, mas o que eu tenho que fazer? Né?
Por que eu tenho que pagar? Qual o preço? Eu sou tão indigno, né? Já pequei tanto. E Jesus falou assim, não, basta crer. Se você crer em mim, crer no meu sacrifício, você terá vida eterna. Eu quero seguir na mesma linha do pastor Evaldo, porque é isso que tem que fazer, crer. E aí quando o pecador, e isso é bom que todo telespectador saiba, isso que o pastor falou é fundamental, eu não tenho que fazer uma peregrinação, eu não tenho que pagar por essa salvação, eu tenho que aceitar. E como fruto desta aceitação, Atos 2,38 diz assim, ó, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a fé em Cristo me leva a aceitá-lo como Salvador, leva a me arrepender-me dos meus pecados, a aceitar Ele como Salvador, e eu sou batizado com uma expressão pública de que eu estou morrendo por uma vida antiga de pecado e ressuscitando por uma nova vida com Cristo. Então a salvação, né, pastor, a gente costuma dizer, vai perder a salvação quem quiser. Porque o que de mais difícil que tem que ser feito foi o que Cristo fez na cruz. Eu não tenho nada a acrescentar à salvação. É uma decisão. É uma decisão. É uma aceitação de Jesus no coração. Que lindo. Pastor Evaldo, o senhor poderia orar para nós, para finalizarmos esse programa? Vamos orar. Senhor, nosso Pai amado, obrigado porque o Senhor nos permitiu esse tempo em que podemos meditar, conversar, refletir na beleza do Teu amor. Na beleza do plano da salvação através do qual o próprio Jesus Cristo deixou o seu lugar de glória no céu. Veio aqui, nasceu como um bebê indefeso, viveu aqui entre os seres humanos, sofreu e finalmente entregou a sua vida na cruz. Acho que todos os nossos telespectadores reconheçam que nós precisamos de algo que está fora de nós. Creiamos em Cristo e através disso recebamos esse dom gratuito da salvação. São bênçãos que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. O estudo da Bíblia nos ajuda a esclarecer este e outros temas diversos da Bíblia. Para conhecer a Deus, precisamos saber o que está escrito na sua palavra. E pensando nisso, nós queremos oferecer para você o curso Bíblia Fácil. Todo o conteúdo desse estudo foi desenvolvido para guiar o seu aprendizado nos principais temas da Bíblia. Para receber sua oferta gratuita deste programa, é fácil. Acesse nosso website em www.estaescrito.ca. Envie um e-mail para info@estaescrito.ca. Outra opção é por telefone. Ligue para 1-800-717-2973 ou até mesmo enviando uma carta para Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Muito obrigada, pastor Evaldo. Obrigada, professor Leandro. E obrigada a você que está nos acompanhando aqui. Até a próxima semana. Até lá, lembre-se, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus.